Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, chegando com mais uma edição do Ponto a Ponto, nesta quinta-feira, 25 de julho de 2024. Quinta-feira, mais uma semana passando e o mês de julho voando, literalmente. 25 de julho e as férias dos nossos queridos estudantes finalizando já. Dia 29, muitas escolas, universidades voltando às aulas e, é claro, faz parte do calendário escolar. Vale lembrar também que aqueles que não puderem estudar, né? Até porque nós tivemos uma greve de mais de 68 dias das universidades federais e que não tivemos aula agora, nesse período de julho. Então, agora voltam no dia 29 para que possam literalmente estudar. Mas hoje, quinta-feira, dia 25, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Muita gente nem sabe que tem esse dia, né? Mas tem. Então, é a mulher negra, latino-americana e caribenha. Então, um abraço a todas elas. As mulheres sempre têm que ser justamente homenageadas e sempre essa lembrança é importante também. Por falar em mulheres, né? Há uma corrente muito forte de mulheres aí em vários pontos do planeta, empolgadas com a possível candidatura e a permanência e escolha dos democratas para Kamala Harris. Mas não saber disso e outros assuntos. Pegar o bom dia do nosso convidado, já está conosco aqui. Amigo da casa, comentarista, competente advogado, doutor Emílio Puimi, que já está conosco aqui no Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e vamos estender aí para os Estados Unidos, né? Veja que nada como um fato novo para tirar o outro de cena. Um tiro no pé da orelha de Donald Trump tinha deixado todo mundo empolgado com a candidatura dele. Eis que Joe Biden desistiu, não se fala mais disso, só se fala de Kamala Harris. Bom dia, Emílio Puimi, obrigado pela presença. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia a todos errado, não, que né? nos acompanham. Um tiro no pé da orelha. Tiro no pé da orelha, boa. Boa, é verdade, uma notícia aí, acabou, né, com aquela que o Trump ia provavelmente usar por um bom tempo. Justo. Né, a tentativa de assassinato, né, dele, que foi, ainda bem, não... apesar da figura dele, mas ninguém deseja a morte de ninguém, né? Mas é agora um fato novo, né? Kamala ou Kamala, eu não sei qual é a pronúncia exata. Estão correta, aí né? discutindo se é Kamala ou Kamala, enfim. É uma notícia boa para os Estados Unidos, é uma notícia boa para o mundo, porque Estados Unidos influencia, né? Sim. O mundo inteiro, seja de forma econômica, seja de outros assuntos, e agora o Trump, que já estava cantando vitória, né, que ia ganhar fácil de um candidato senil, que não tinha condições de governar, e agora vai enfrentar uma mulher negra, inteligente, jovem e longe de ser senil, né? É bem lembrado. Agora a coisa pode virar contra ele. Ela é conhecida, você que é um defensor do direito, né, você que é um defensor público também, ela é muito conhecida por isso, por observar os hispânicos, os negros, aqueles que são muito renegados, porque tem gente que acha que os Estados Unidos é tudo como a Disney, e não é. Tem muitas pessoas que passam a necessidade, mas ela deixou de cara já a seguinte frase: vamos rever a questão da repatriação, da imigração que estava sendo colocada para fora, né? Então, isso é um fato positivo, Emílio, que mostra que, de repente, ela, até hoje, quinta-feira, até terça-feira, não tinha 1/4 do número necessário de delegados. A informação nessa quinta-feira é que ela já tem um número total de candidatos, né? Quer dizer, os delegados, que lá a eleição, a escolha é diferente do Brasil, né? Não é o partido que escolhe, lá são os delegados que compõem toda essa união que fazem a escolha. E ela cresceu. O que estaria na dúvida, claro que uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas Barack Obama, que é um democrata, que é um dos homens, inclusive de confiança até de todo este grupo, não teria se manifestado de forma aberta. Elogiou a Kamala, mas
No fundo, eu ouvindo alguns jornalistas norte-americanos, eles dizem o seguinte: um primeiro nome de mulher comentado foi o de Michelle Obama. Então, talvez seria, o Emílio, uma maneira dele se comportar e se portar, não querendo antecipar, porque, de repente, o nome da Kamala não pega, e aí seria um outro nome que poderia ser da sua esposa, que eu não sei se é o mais adequado também. Mas eu acho que, nesse momento, a Kamala é o nome que está ali, por ser vice-presidente, que está ao lado, sabe o que está acontecendo. Exato. Eu acho que o Obama, nesse momento, até por causa da importância que ele tem no Partido Democrata, ex-presidente, não é? Uma pessoa jovem, e as pesquisas feitas internamente, o que se ouve por aí, é que Michelle Obama seria a candidata que ganharia e daria uma surra até no Trump. Mas isso tudo são pesquisas, né? Eu acho que nesse momento, apesar da Câmara, né, vou chamá-la de assim, ela já ter conseguido lá o número necessário de como é que você chamou a palavra? Fugiu agora? As pessoas que Os delegados. Os delegados, me fugiu. Ela já tem o número necessário, sim, mas precisa ser confirmado em exato, agosto na convenção. Dia Ela 7 precisa de ser, agosto. geralmente é feito por aclamação. Talvez ele esteja fazendo uma contenção ali, sim, aguardando e verificando como as pesquisas devem sair, novas pesquisas, para ver a viabilidade. Pesquisas anteriores diziam que ela estaria com o mesmo desempenho de Biden, né? Ou seja, empatado tecnicamente, o Trump ali com 2 pontinhos a mais. A imprensa norte-americana dá nesta quinta-feira que o jogo está zerado, que o Trump não tem vantagem sobre ela, como você muito bem colocou. E um viés que é importante frisar, que pessoas que militam na questão do direito do ser, não do ser, simplesmente do ser norte-americano, mas aquele que está nos Estados Unidos, dizem que ela é muito boa interlocutora, ela consegue colocar suas ideias com muita praticidade. Seria, Emílio, a sua confirmação, um primeiro debate, a consolidação, para que ela consiga os apoios? Porque tem muita gente que já estava pendendo no apoio para o Biden, e o Biden não vai dar para apoiar, e fica no meio do caminho. De repente, ela pode acender essa luz e trazer esses apoios e aí fortificar uma campanha? Acredito que sim. Ela é considerada uma grande oradora, é formada em Direito, foi procuradora. Isso. Seguiu a carreira de procuradora até chegar a Procuradora-Geral da Califórnia. Então, ela tem uma carreira dentro do meio jurídico, né, consolidada, e é considerada uma oradora forte. Então, inclusive na campanha anterior, o próprio Partido Democrata achou que ela tinha sido muito dura com Biden na época, porque ela foi para cima dele, né? Isso nas primárias, como eles chamam, né? Algo que não temos aqui. Então, ela deve ser uma adversária à altura ao Trump, que também é um fanfarrão, mas ele também é um grande... tem o dom da oratória, né? Mas você falou uma questão, Emílio, antes da gente, no nosso intervalo, aquele primeiro, que é fundamental. Eu vi alguns articulistas do New York Times, do The Economist, citando que algo que o Donald Trump não preserva bem, não sabe lidar, é direitos humanos. Ele é um contundente, né, homem da política norte-americana, que é aquela história, bateu, bateu e bateu. Já ela é uma defensora, então ela tem uma visão que, de repente, mas o patriotismo norte-americano sopra mais o vento para o lado do Donald Trump. Mas me parece que o norte-americano está um pouco agastado disso, porque muitos problemas hoje também nos Estados Unidos, e aí com a informação que o Trump, já lá na época dele, gastou bilhões e bilhões de dólares só com a questão militar, apoiou várias manobras militares, não somente do governo, das Forças Armadas norte-americanas, mas de outros países, alimentou o que a gente fala que são as guerrilhas que permanecem por aí. O Biden não que tenha terminado, longe disso, mas ele não foi tão contundente. E a Kamala diz que prefere ver de perto, ela disse que não é momento para comentar isso, mas caso ela chegue lá, ela tem uma visão mais estratégica, uma visão mais paz do que para conflito. Isso também, de repente, pode ser um viés importante, que o mundo está precisando disso, né, Emílio? Isso mesmo. Ela tem um viés, como você bem salientou, Trump é um senhor da guerra, ela tem uma visão humanista, né? Então, ela enxerga melhor essas situações
do que está ocorrendo no mundo hoje. Nós temos um desemprego muito grande nos Estados Unidos também, né? O número de pessoas que em situação de rua lá é enorme, é um problema muito grande, né? Por isso até que Trump fala fazer a América grande novamente, mas ele passou 4 anos e não fez absolutamente nada, né? Exato. Então, ele se preocupou, como você disse aí, em ser o senhor da guerra, em fornecer equipamentos, vender aquilo que a gente sabe, a indústria bélica americana é muito forte, poderosa, né? E ele foi nesse sentido. E uma dos motes da campanha deles é mandar as pessoas, os imigrantes, embora, coisa que a Câmara não deverá, de modo algum, fazer isso, até porque a linha do Partido Democrata, que é uma linha mais centro-esquerda, né, do que ela é considerada um pouco mais de centro, mas é uma linha mais de centro, se preocupa com políticas sociais. Então, a gente não vai ver ela dizendo essas barbaridades de expulsar as pessoas, inclusive americanos, né, de verdade, mas porque os pais seriam imigrantes. Exato. Você tem lá um pai cubano, mexicano, de qualquer outro local, e aí não seria de bom tom fazê-lo, né? Nós temos vários assuntos dessa quinta-feira, inclusive eu vou deixar aqui essa questão para o Emílio pensar e queimar um pouco os neurônios dele, porque o governo tem gastos com a Previdência e o BPC, que sobem, segundo as contas da última terça-feira, de 11,3 bilhões de reais e forçam um bloqueio no orçamento de 2024. A projeção, que é um resultado primário, fica até no limite do arcabouço fiscal, com déficit de hoje 28,8 bilhões de reais. E muitos economistas estão preocupadíssimos com a questão previdenciária, que ela não pode ser mexida, e alguns temem caça às bruxas, porque, na verdade, a ordem dentro da Previdência literalmente não é pesquisar, é tirar aposentadorias, diminuir este incômodo que para o governo é bancar. Claro que a gente sabe que sempre possa haver, né, Emílio, irregularidades, mas muito cuidado nessa hora, né, porque a questão da Previdência é muito importante. A gente sabe que outros países do mundo já o fizeram, mas tem que ser feito com prudência, com realidade e com muita decência para não prejudicar ninguém. Nós vamos a esses e outros detalhes. Viu, Virgínia? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você? Preste atenção. Oi. A partir do mês de novembro, o Pix terá um limite de R$200 em um celular novo. Bom, como eu estou pensando em trocar celular novo, o meu vai cuidar. É bom nem falar isso, viu? O Emílio também depois vai ver se entendeu essa questão, né? Você trocou o celular, o seu limite de Pix cai. Eu não sei se eles estão pensando que o cara compra aquele celularzão que é caro pra caramba, né? Aquele, né? E aí ele não pode perder muito dinheiro, né? Então fica só no duzentinho. Nós vamos a um rápido intervalo aqui em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Há 25 anos cuidando de toda a parte de logística da sua empresa. Está aqui, ó. Você acessa esse QR Code aqui ou acesse emunizlogistica.com.br e vai mergulhar em todas as possibilidades de uma empresa séria que cuida de toda a logística e de despacho aduaneiro, soluções em comércio exterior para você. Também Forte Vistorias. Alô, meu querido Thiago Rodrigues, hein? Thiago tem a Forte Vistorias Automotivas, a melhor vistoria de todo o litoral e fora da região. Joaquim Tavron 41, Guarujá Demar de Barros 2765, Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, em São Vicente, Antônio Henrique 230, em Praia Grande, Boqueirão, Aviação e Mirim, hein? Boqueirão Kennedy 547, Aviação Kennedy 4438, Vila Mirim, Marcos Freire, 31.523, Santa Branca, Vale do Paraíba, hein? Caminho de quem vai para Jacareí, São José dos Campos, lá na Capitão Constâncio Santana, 368, e Itaquera, lá no Jardim Maringá, caminho de quem vai para o Corinthians, hein? Já ouviu falar, Emílio, no Corinthians? Diz que agora pintou o campeão, né? Campeão? É. Já? E diz que vem uma hora, como é que é? A maior empresa para anunciar numa camisa de futebol brasileiro. A maior publicidade de um clube brasileiro. Esse foi o que o presidente atual anunciou no início do mandato dele. E deu no que deu, né? E deu no que deu. Então, prudência serve para os corintianos também, né? Em Geclose, a qualidade faz a diferença. Você já conhece o Míconos? Ainda não? Ricardo Pinto 63 na Aparecida. Restam 7 unidades. Restavam, hein? Final de semana passou, semana já está na quinta. Vá lá, você vai fazer um ótimo negócio, está com um preço super campeão, tem até uma certa promoção, como é para entregar literalmente todas as unidades, pode ser um grande negócio, morar num prédio, olha, um residencial completo, residencial Míconos na Aparecida. Também tem o residencial Ilha de Malta, no canal 5 ali a 60, 70 metros da praia, maravilhoso, mais um projeto da Cecília Passarelli,
Supermoderno serão 26 andares. O residencial Mykonos são 33, o Ilha de Malta 26, e vem mais um outro aí, né? Lançamento que aconteceu conosco aqui também é o Bali, na Prost de Souza, Fazenda Solar. Emílio, você sabe que hoje você chegar num edifício, você tem aquela leitura facial, você não entra de jeito nenhum, né? Outro dia a gente presenciou, né, Virginia? A pessoa sacudindo a porta e não abre. E não tinha o danado do porteiro. Eu fiquei olhando, cadê o porteiro? Cadê o porteiro? O porteiro sou eu, que é o leitor facial. Mas como é que abre? Aí sim, o funcionário que está em algum local do prédio pode abrir se identificando com você. Mas é uma televisão agora que faz aquela leitura. Recentemente, esse leitor facial, num jogo no Allianz Parque, não sei se você ficou sabendo, um sujeito com uma capivara enorme foi no jogo. Camarote, ele tinha um camarote no estádio, fazia um jogo. Eis que ele, pumba, colocou a face dele no leitor facial. O leitor facial não avisa ele, ó, você está sendo procurado. Não. Só que naquele momento o leitor facial fez a leitura e o posto da Polícia Militar no estádio recebeu a informação. E aí se sabe o setor que ele foi, o ingresso que ele tem na mão. Ele foi preso no estádio. Essa é uma questão que a Justiça, a Polícia vão trabalhar muito agora, né, Emílio? Isso ajuda demais, hein? Isso mesmo. O Estado, agora, o Estado que eu falo, o país vai utilizar esse sistema, que é muito bom, né? Para identificar criminosos. Você viu os radares também? Você tem radares estratégicos em várias cidades. Quando você passa com o seu carro, não é o meu problema, muito menos do doutor Emílio, aquele radar, ele pega o dado da sua placa. Por ali ele sabe se você está devendo a documentação do carro, se você está sendo procurado pela Justiça. Ah, você passou pelo radar. Pode ter certeza que você não passa pelo outro. Porque 10 quilômetros já vai ter um posto policial lá para conversar com você. Se for o caso, já é isso aí. Esteja preso. É isso. Perfeito. Esteja preso, levanta a mão, polícia. Casa caiu. Então, tecnologia nesse sentido é muito boa, que vem ajudar. Há um certo medo da inteligência artificial, de certo modo, mas vamos comentar sobre isso também. Mas, falando também da Engelife, a caçulinha do grupo Enge Plus, eu falei da tecnologia da Enge Plus, a tecnologia também com a Engelife, com o Piazza Torino na Conselho João Freire 363, ali já é em Baré, né, com Afonso Pena, 13 espaços de conveniência e mais. Você sabe que morar em Santos não é tão barato assim, a questão do solo é ruim, fica muito difícil, muito caro o processo construtivo. Mas você acredita que dá para morar em Santos a partir de 350 mil? Dá. Pela Engelife, caçulinha do grupo Enge Plus, você acesse construtora, incorporadora Engelife, você vai entrar lá num mar de oportunidades para comprar o seu imóvel também, né? Também falando em nome de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, Comendador Martins 191, mrochacontabilidade.com.br, Mecânica Eleomara, 55 anos cuidando do mecânica elétrica e hidráulica do seu carro, Tintas e Tintas, Cerula Feijó 439, Antônio Merique 89, e Ulisses Guimarães 989 em São Vicente, e a Escola Santista de Astrologia na Goitacazes, número 8, no Gonzaga, lá do Jorge da Márcia Bernardo, ligue 997-467839. É um rapidíssimo intervalo, e o Emílio Puime, advogado, inclusive vai até esclarecer que não para, eu não sei o que aconteceu, confesso, muita gente, Emílio, segue mandando para cá, confesso que a culpa não é de Emílio, é minha, eu fiz a colocação na outra semana e não voltei ao assunto pelo esgotar do tempo, mas a questão de as pessoas na partilha de bens, em separando ou não separando, as pessoas estão dizendo, mas mudou o Código Civil, o Emílio explicou que numa outra oportunidade que não, mas ele vai explicar o que está acontecendo, principalmente na partilha, né, de bens. Mas eu tenho 5 anos, não casei no papel, mas estou 6 anos vivendo junto. Tenho direito ou não tenho? Vai explicar para você, e muita gente diz assim, é difícil de achar advogado. Eu não vou dizer que é difícil de achar advogado, a gente sempre fala que existem bons e maus. Na minha profissão está cheio de tralha, no jornalismo, está cheio de tralha em várias áreas, mas existem os bons profissionais. Então, eu vou ao intervalo e volto já para falar disso e mais, hein? Virgínia, você ouviu o presidente Lula falando sobre o presidente Maduro, da Venezuela? Baixou a Dilma no presidente Lula. Você ouviu, Emílio? Acho que sim. Ele disse o seguinte, ficou preocupadíssimo, e a nossa ex-presidente Dilma, quando era pega de surpresa, fazia aquele semblante de espanto, né? Mas ele disse, quando a gente perde, a gente sai. Quando a gente ganha, a gente fica. Então, acho que baixou um pouco da ex-presidente Dilma no presidente. Daqui a pouco ele vai ver o cachorro atrás da criança. Também. Espero só que ele não queira sacar vento ou produzir mais mandioca, né? Porque a mandioca no Brasil era Tem a bola lá de mandioca, alguma coisa então, assim. Mas eu também quero saber disso. Eu volto já, não sai daí.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Do veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Estamos de volta nesse segundo bloco aqui do programa dessa quinta-feira, o nosso ponto a ponto aqui pela Rádio Star News, mas por todas as redes sociais que você nos encontra, além do programa que você depois pode acompanhar na íntegra pelo YouTube. Inscreva-se no canal Ponto a Ponto, dê o seu like, hein? Isso colabora para o crescimento do canal, né? E principalmente para que você possa sugerir pautas dos programas aqui, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você tem o Ponto a Ponto. A Rádio Star News, 24 horas no ar.
muita gente se manifestou dizendo, Eduardo, nós tivemos aí um problema nas telecomunicações do mundo inteiro há dias atrás, na semana passada, né? Mas a Rádio Star News não saiu do ar, graças a Deus. Nós temos uma boa plataforma, que é a MaxCast, né? Que ela é a líder na América Latina toda, de um ótimo trabalho. São vários os locais que ela tem todo o seu equipamento para manutenção da hospedagem das emissoras de rádio. Não é à toa que grandes emissoras do país estão lá e nós estamos juntos pela competência desse cuidado. Só um detalhe antes de voltar a falar e entrar no assunto Previdência, uma informação que estourou nos últimos dias aqui, que é o famoso penduricalho causa passivo bilionário no TCU, Tribunal de Contas da União, e deve render 112 milhões a escritório de Ibanez Rocha. Decisão trata de incorporação de acréscimo salarial. Escritório do governador do Distrito Federal representa o sindicato na ação. Tudo no Brasil, o cara acha um jeito de levar vantagem, tendo razão ou não tendo. Vou repetir. Tribunal de Contas, penduricário causa passivo bilionário no TCU e deve render 112 milhões num país que está precisando cortar gasto de todo lado, mas não importa. Se a justiça decidir, alguém vai ter que pagar e alguém vai receber. A escritório de Ibanez Rocha, né? Ibanez Rocha, que todo mundo lembra. Essa decisão trata de uma incorporação de acréscimo salarial do escritório do governador do Distrito Federal, que ele representa, inclusive, o sindicato em ação. Emílio, a gente percebe que, no Brasil, uns são melhores que os outros. É aquela coisa do amigo do rei, né? Exato. E aí, um governador do estado, ele é advogado, conhecido, foi presidente da OAB lá do Distrito Federal, sim, né, o Ibanez. Mas não é muito, não vou dizer que é aético, porque não é. Não seria muito conveniente, né, um governador ter o seu escritório, não sei se ele se afastou ou não, é o que você me cita aí, provavelmente não. Existem restrições na OAB, mas ele até como servidor, ele tem que se afastar do escritório, pelo menos. Mas em causas que sejam diretamente ligadas ao que ele exerce, né, o cargo que exerce. Mas fica estranho, né, nós escutarmos uma notícia como essa, e é muito comum no Brasil, às vezes o próprio STF dá guarida a esse tipo de coisa, né, de ver um escritório do governador advogando para os funcionários, servidores públicos, não é? E aí, o que você falou, uns são mais iguais que os outros, né? Nós temos lá o princípio constitucional da igualdade, o artigo 5º da Constituição, mas a gente percebe que a igualdade ela é bem desequilibrada no Brasil. E quando a gente fala em cortes, o Brasil está passando um momento complicado economicamente. Para manter a economia estável, para valorizar o nosso dinheiro, nós tivemos um processo que completou recentemente 30 anos do Plano Real. Se não é o mais perfeito, trouxe uma solidez à economia nacional. Em contrapartida, a gente vê dificuldades a alcançar meta, o arcabouço, a reforma tributária, que pode se estender para a implantação até 2033. A gente percebe notícias também como essa, Emílio, que durante toda essa semana tem assolado, eu vi vários comentaristas, mandar até um abraço especial ao nosso querido Cláudio Zaidan, né, um mestre, fez um comentário muito assertivo nisso, concordo em gênero e número grau, e tenho certeza que o doutor Emílio Puimi, como é um advogado bem, diríamos que, informado das coisas, vai entender a minha colocação. Juízes federais recebem 145 mil em retroativos autorizados pela própria Justiça. Isso já aconteceu em 2020. A engorda de salário por acúmulo de função beneficia 2/3 dos procuradores da República também. Aí você fala em cortar, mas mais ou menos assim. Tem a questão do direito adquirido, tem a questão do que é, mas se é para cortar, tem que cortar de todo mundo. Não adianta cortar de uma grande maioria e uma minoria ser beneficiada. E a gente sabe que o judiciário brasileiro, ele é necessário? Claro que é. Ele é importante? Claro que é. Mas, vira e mexe, eles estão produzindo efeitos para eles mesmos. Eles se auto-beneficiam, porque quem vota são eles mesmos, quem decide são eles mesmos. E, por exemplo, o advogado, se ele não ralar, ele não tem salário, a não ser que ele seja um advogado, contratado por uma empresa e tenha lá definido por um contrato que ele vai receber o salário. Mas a grande maioria não, né, Emílio? E não dá para muito raro o advogado assalariado. Exato, é raríssimo. E não dá para o advogado falar assim, bom, esse aqui eu vou defender, mas ele tem muito, eu cobro. Não, você tem uma tabela, você tem um regimento, né, interno da própria ordem, o que o advogado deve seguir. Então,
não cai, não pesa. Os nossos ouvintes e internautas reclamam muito disso. A gente percebe que para poucos, muito, e para muitos, quase nada. E os juízes de início de carreira, quando o juiz presta um concurso, que é muito difícil, 4 fases, né, precisa ser uma pessoa muito bem preparada, né, tecnicamente, mas ele já inicia a carreira ganhando pouco mais de R$30 mil, o que é, dentro da nossa realidade brasileira, um excelente salário, um excelente vencimento, como se fala no serviço público. Isso. Então, esses penduricalhos bolsa paletó, bolsa estudo, bolsa para poder fazer pós-graduação. Exato. É claro que o desenvolvimento é importante, né? Intelectual, principalmente no direito, que as leis são feitas a cada segundo, né? Uma lei aparece aí, mas o salário já é muito bom. Eles também devem ter um excelente plano de saúde, tem as garantias, porque o juiz ele é inamovível, como está na Constituição. Você vê que muitas vezes alguns juízes cometem alguma falha, né, de conduta, ele é julgado, ele é aposentado a bem do serviço público, mas ele permanece ganhando os seus vencimentos de forma integral. Sim. Né? Então, e que é muito bom. E nós vemos essas coisas, vimos o tempo todo isso acontecendo. Desembargadores que recebem no ano todo R$1 milhão. Correto. Parece que ganham na loteria, de tempos em tempos eles se outorgam, né? E esse dinheiro não é um dinheiro especial, é o dinheiro que a União arrecada. Isso, porque os tribunais do Brasil, eles são a verba deles é toda do Executivo. Perfeito. Eles só apresentam um orçamento que vai ser votado. Sim. Dentro do orçamento geral do Executivo, seja estadual ou federal, e é isso que eles podem usar. Esse dinheiro vai sair de lá, é dinheiro público, não é? E nós não estamos vivendo um momento, o governo federal procurando lugares para economizar, e a gente continua assistindo o judiciário se auto-outorgando, né, benesses que não cabem nesse momento, talvez não cabem em lugar nenhum. Exato. Não deveriam acontecer. É uma situação bem complicada e deixa eu mandar um abraço para o doutor Roberto. Roberto, a gente perdeu o contato nos últimos dias, mas ele mandou voltar um abraço e agradeço muito, né, já no início de semana, a sua solidariedade aí pelo passamento da minha mamãe no final de semana, né? E o doutor Roberto tinha comentado que a própria questão judiciária no Brasil precisa ser revista, né? Ele não quer diminuir ninguém, como disse ele, todos têm os seus proventos pelo seu merecimento e pelo seu empenho, mas haja empenho, né, como ele disse, porque você percebe, você cria lá um grande buraco, um abismo nisso, porque você tem lá uma classe que opera o direito, que é a própria classe do desembargador, do juiz, dos procuradores, depois você tem o outro lado, que são os advogados, e muitas vezes são tratados até sem respeito. E ele dizia que essa questão tem que haver uma certa isonomia e que as autoridades... E ele até usou a figura, doutor Roberto. Eu não tinha parado para pensar nisso, até aproveitei e lembrei agora. Não estou com a sua mensagem aqui, mas ele dizia, falamos tanto em reforma tributária, falamos tanto em reforma administrativa, falamos tanto em reforma previdenciária. Ele diz que a justiça precisa de uma reforma. Ele usou o termo de uma orientação melhor e definir os seus papéis. Você concorda com o doutor Roberto? Exatamente, o doutor Roberto tem razão. E em tempos de ativismo, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é preciso um regramento mais justo, né, do ponto de vista aí, apertado, do que eles podem e não podem fazer, né, porque não é certo nós assistirmos essa coisa de, olha, vamos agora nos dar um auxílio paletó. Milhares de reais, né, porque não é pouco. Sim. Que acabam causando, dobrando os vencimentos que já são muito bons. Emílio, eu não sabia, doutor Roberto, eu até pedi desculpas, que pelo que aconteceu não tive tempo de parar a lei e não consegui, mas ele dizia, Eduardo, eu passo para você pesquisar, pode olhar, você tem promotores e juízes nos Estados Unidos que ganham menos da metade do que do Brasil. Não, nos Estados Unidos, o fato de você ser um procurador, um juiz, não significa que você vai ser um milionário. Você cumpre o seu papel, o seu rito diário, e você tem lá a sua remuneração. E até ele dizia, diferente da nossa aqui, você tem a questão dos condados, de como são eleitos os juízes. É muito diferente do nosso modelo aqui, né? Mas eu não sabia, eu achava que lá fora a remuneração, pelo contrário. Ele falou que o papel da justiça é importante,
mas que os nossos agentes, né, da justiça são muito bem pagos, muito bem remunerados, são muito bem, ele até dizia, ciceroneados, porque ele até comentou um fato que eu havia perguntado para ele, eu não sabia, e ele me passou dizendo o seguinte, para cada ministro lá do STF, quantos auxiliares eles têm? São 111 para cada um. Porque o STF assumiu muitos papéis com a Constituição. Sim. De 88, sim. Né? Veja aí, julgando ações criminais. Exato. Gigantescas. Então, 11 ministros jamais dariam conta disso. Então, é verdade que são necessários, existem juízes e desembargadores Exato. que são auxiliares dos ministros, né? Porque eles não têm condições. E é curioso, né, Emílio? Às vezes você fala assim, aquele ministro do STF, ele está julgando, você fala, cara, mas o processo é desse tamanho. Ele não leu o processo todo. Existem várias figuras muito bem colocadas pelo doutor Emílio, que inclusive vão analisando, vão diminuindo, né, aquela quantia, fazem lá um resumo, e esse resumo que é passado ao ministro. Cada ministro tem a sua forma de trabalhar, mas todos eles têm juízes assessores, como são chamados. Exato. Então, eles que, às vezes, até audiências são tocadas por esses juízes desembargadores que estão lá. Né? Eles são emprestados dos tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais federais, e eles passam lá 1 ano, 2 anos, assessorando os ministros, para que eles possam dar resultado, para que possam dar vazão à enormidade de processos que hoje vão para o STF. Você vê que, às vezes, eles julgam lá que a pessoa está presa por causa de um pote de manteiga, mas é porque a nossa Constituição deu essa atribuição para eles. É isso aí. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço, né, Virgínia, lá para Florianópolis, nosso querido Bento, mandou uma mensagem linda para a gente, obrigado. Senhor Bedim, beijo no coração, não fique preocupado, né, Virgínia? Seu Sérgio, que mandou uma mensagem ainda pedindo desculpas, né, Virgínia, que não me responde. Seu Sérgio, não tem preocupação não, fique tranquilo, o pessoal lá de Balneário Camboriú me mandaram uma mensagem, ele mandou 2 áudios, eu fiquei feliz. E ele diz assim, ele falou, Eduardo, não esqueça de mim, continue mandando suas mensagens, porque ele falou que ele esquece de responder, não tem problema, obrigado pelo carinho, né? E preocupado demais aí com os rumos que o Brasil vai, mas ele está muito empolgado com Santa Catarina, hein? Como Santa Catarina vem num crescimento, o estado todo, né? E é importante que isso possa acontecer também. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Emílio, eu não sei quanto tempo a gente está de programa, Virginia, mas tem uma questão que eu preciso ver agora, que é aquela que eu deixei para o Emílio, mas da Sabesp, né? Então tem gente que mandou aqui ao longo. Mandou um abraço para o Leandro, que é de Praia Grande. Leandro, você mandou ontem, né? Não, na terça-feira você mandou para mim que você acha um escárnio. Segundo o Leandro, o pai foi da Sabesp, a irmã da Sabesp, ele foi da Sabesp, mudou, né? Hoje está numa outra autarquia aí, que é a CETESB, mas ele acha que estão fazendo a Sabesp virar um tanquinho. Eu parei para analisar, tem até a imagem do governador, né, naquele gesto, ainda bem que dessa vez não deram um porrete para o governador, né, que ele gosta de um martelo, né? É bravo. O martelo e o móvel. Dessa vez foi a mão, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema também, né? Sobre esse tema. Mas, Emílio, essa questão dos gastos com a Previdência é algo que preocupa. Muita gente passa ao longo da vida. Assim, grande parte do brasileiro, ele não se preocupa com a questão da Previdência. Concordo, eu diria que até eu, né? A gente acaba esquecendo, o dia a dia vai levando, mas aí eis que as pessoas começam a ler, ouvirem na televisão, ouvir no rádio, ler no jornal, ainda quem tem o hábito. O governo tem que conter gastos com a Previdência e também BPC, que subiram agora, essas contas, em 11,3 bilhões, e forçam um bloqueio no orçamento do ano de 2024, esse nós estamos aqui. E a projeção é que o resultado primário fique no limite do arcabouço fiscal, como o déficit já hoje, mas vai aumentar, de 28,8 bilhões de reais. Só vale lembrar que as pessoas, Edu, mas como é que pode ser que nesse primeiro semestre do ano o governo já arrecadou mais de 2 trilhões de reais? Ele arrecada, mas ele gasta, né? O problema não é arrecadar só, é como você gasta, né, Emílio? Exatamente. Se eu estou enganado, 65% do governo arrecada vai com os vencimentos do seu dever. Exato. Aí você tem a outra que pesa bastante, as dotações que a Constituição ordena, com a educação e com a saúde. São obrigatórias, então se a arrecadação cresce, e como é um percentual,
aquilo determinado, Exato. obviamente você vai destinar mais dinheiro para a saúde e para a educação. E aí o ministro aí brincaram com ele, esses memes todos aí, o taxado, o taxa humana, e tudo, não muito engraçado, né? Mas tudo isso que aconteceu, ele estava buscando alguma coisa, porque o presidente estava falando bobagem. Tem uma outra, né? O taxa aqui e o taxa lá, né? Que é o patati, patatá, virou taxa aqui, taxa lá. O Haddad, que era o homem de frente, pagou o pato, né? Mas a culpa era do presidente que salta dizendo que tem que gastar dinheiro com saúde e infraestrutura, não é gasto, é investimento, e é mesmo, mas tem que sair de algum lugar, né? Agora, Emílio, vamos lá. Você como advogado especialista em previdenciário, é muito importante, você que está em casa, se tem alguma dúvida, algum problema, vai contratar, contrata um especialista. Tem gente que fala assim, pô, meu tio ficou com um problema lá, contratou um criminalista. Eu não estou dizendo que o criminalista seja um estúpido, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que contratar um especialista, porque ele vai entender o seu problema e vai lhe auxiliar. O Emílio vai me ajudar agora aqui. Então, quando você fala em previdência, e o governo precisa cortar. É claro que teve ouvinte, a dona Lourdes da Praia Grande, falou assim, Eduardo, mas o governo não corta todo dia, porque todo dia morre alguém. Mas não é esse o corte que o governo quer fazer, né, Emílio? O governo quer realmente reduzir a conta. O governo, inclusive, foi pressionado o presidente Lula pela Simone Tebet, pelo próprio Haddad, pela DUEC, em relação, e boa parte do Centrão e alguns abnegados lá, para desvincular, né, o salário mínimo de valorização, né, da inflação, em outros casos, porque na ponta do iceberg tem o quê? A Previdência Social. Como é que você vê tudo isso e as pessoas cada vez mais preocupadas, as pessoas começam a fazer conta e há quem tema uma nova mudança em breve do jogo da Previdência, aumentando, né, a idade, aumentando o tempo de contribuição, porque depois que descobriu-se que as pessoas estão vivendo mais, também imagina-se o que é. Então, já que ela está vivendo mais, eu faço ela trabalhar mais e contribuir mais para aumentar a conta. Mas essa conta não fecha. A conta não fecha, né? Mas você falou, querem fazer uma revisão no BPC, né? Que é a prestação continuada, muitos conhecem como LOAS. Isso. Né? Vão também buscar coisas no auxílio doença, né? E também na aposentadoria por invalidez, né? São benefícios que aumentaram bastante. Exato. Até usaram aí que com os autistas estão sendo beneficiados aí pelo BPC, porque ele engloba o quê? Pessoas deficientes e pessoas idosas, né? Com mais de 65 anos. Então, mas a verdade é que a Previdência, ela tem um déficit sim, e esse déficit ninguém sabe exatamente, porque são cálculos são feitos de formas diferentes. Então, o que se tem hoje, que os maiores gastos da Previdência são com servidores públicos, que entraram no sistema lá depois da Constituição de 88, e só que essas pessoas nunca contribuíram para o sistema. Tem o caso dos militares também, né? Que são servidores públicos, mas eles são especiais. Né? Exato. E houve uma valorização na última reforma, e não mexeram com eles, ao contrário, melhoraram. Então, mas com essas duas categorias, servidores públicos, civis e militares, ninguém vai ter coragem de mexer. Principalmente os militares, dado o que aconteceu em Cogitou-se uma mexida, você viu o brado retumbante que levantou das Forças Armadas, né? Ninguém vai ter coragem de mexer nesse desespero, nesses dois. O que vai acontecer? Vai sobrar para aquela pessoa que contribui, né, com seu dinheirinho, com aquilo que é possível, né? O BPC, inclusive, é para pessoas que nunca contribuíram, e vão tentar revisar. Tem um problema aí, né? Porque é muito difícil, eu estou falando por experiência, né? Porque atuo na área previdenciária. A concessão do BPC é muito difícil. Nós temos não só requisitos Quem tem esse direito? econômicos, né? Que isso. Então, quem tem o direito? É preciso ser idoso com mais de 65 anos. É preciso ser deficiente. Qualquer tipo de deficiência que a pessoa comprovada por relatório médico. A pessoa apresenta, faz o pedido. E a parte econômica. A renda familiar não pode ser maior que 1/4 do salário mínimo. 1/4, né? Hoje, se eu não me engano, 360 e poucos reais. Vai dar por aí. 1.412, 1.400.
aferir. A pessoa apresenta, no caso do idoso, obviamente, essa comprovação Sim. dos seus documentos dizendo que eu já tenho mais de 65. Nunca contribuí para a Previdência. Tá? A mesma coisa deficiente. Renda da familiar não é 1/4 do salário mínimo. Isso é uma grande controvérsia, porque o STF já entende que esse valor é um pouco maior, mas enfim, na lei está 1/4. Comprovando esses requisitos, a pessoa faz o pedido, o INSS vai analisar, mesmo assim vai ser designada uma perícia socioeconômica, uma assistente social vai comparecer na residência dessa pessoa, seja idosa ou deficiente, para aferir, e a pessoa vai comprovar, por gastos e tudo mais, dos seus honorários, que a renda dela é aquela. Aí vai se fazer uma conta, vai ver as condições econômicas da pessoa também. Quer dizer, uma comprovação do que ela alega. Isso, comparece lá e que isso vai ser um laudo socioeconômico, para aferir se ela corresponde. Se enquadra naquilo. No que está na lei, 1/4, né? A renda familiar vai ser obrigada a comprovar, mãe, pai. É muito difícil, hein, É muito difícil acontecer. Depois, se for um deficiente, vai passar também por uma perícia médica. Né? Eles são apresentados documentos. Não adianta levar um atestado qualquer que não vai resolver. Precisa apresentar relatórios médicos, laudos médicos, e isso um perito médico da Justiça Federal vai também verificar se aquela pessoa realmente atende aos requisitos da deficiência. Então tem lá uma tabela que é feita, né? Existe, e isso vai ser aferido. Então tem a parte econômica, tem a parte médica também, um laudo médico policial. Tudo isso vai ser junto e o INSS vai falar assim, não, você tem direito. Não, você não tem direito. Isso você precisa passar por toda essa, basicamente um concurso, né, para a pessoa ser aprovada ou não no BPC. Sim. E agora estão dizendo que vão fazer perícia. Isso é até ruim, é um mérito para os servidores do INSS. Porque fica parecendo assim, opa, o que aconteceu aí? Vamos ver se alguma coisa foi concedida equivocadamente. Como assim? Depois de todos esses critérios que são rigorosos e é muito complicado a gente conseguir um BPC, mesmo assim ainda vamos revisar, será que é isso mesmo? Auxílio doença, que é o outro que vão buscar, também passa pela mesma coisa. A pessoa precisa comprovar que está doente. Sim. Fica difícil a gente acreditar que esse seja o déficit maior da Previdência Social. Eu separei um trecho aqui, até foi um documento que a revista Exame publicou, citando aí que o governo sobe a previsão de déficit de 2024 para esses 28,8 bilhões, e aí cita os gastos do INSS, do BPC, que o doutor Emílio acabou de explicar, acima do previsto. O governo bloqueou 11,2 bilhões por aumento maior inesperado, né, em despesas obrigatórias, que é de 3,8 bilhões por frustração de receitas. Já ouviu dizer isso? Frustração de receitas? Eu, às vezes, estou frustrado com o meu time, com alguma coisa agora. Colocaram alguma coisa no orçamento lá, que tinha uma expectativa, e agora frustrou. Não chegou. Mas o governo vive dizendo que aumentou a arrecadação. Mas veja só, Emílio, o governo federal elevou a previsão do déficit nas contas públicas para 2024 de 14,5 bilhões em maio para 28,8 bilhões em julho. Segundo o terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas divulgado na última semana, na última segunda-feira que passou, pelo ministro do Planejamento, o valor equivale a 0,3% do Produto Interno Bruto, que é o nosso PIB brasileiro. A meta fiscal da União é zero, mas há um limite de tolerância de déficit, que é de 0,25% do PIB. Sem o contingencionamento, o déficit ficaria em 32,6 bilhões de reais. Na última semana, na última quinta-feira, o ministro Fernando Haddad anunciou o congelamento de 15 bilhões no orçamento federal. Foi realizado um bloqueio de 11,2 bilhões por causa de um gasto acima do limite de 2,5% previsto pelo arcabouço. Um contingencionamento de 3,8 bilhões por causa da frustração de receitas para o cumprimento da meta fiscal e do arcabouço fiscal. O relatório aponta que o aumento de despesa, gente, está entendendo? Está complicado? Não, a gente vai devagarzinho. Né? O relatório aponta que o aumento de despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários
e de prestação continuada foi responsável pelo bloqueio de 11,2 bilhões. Aí, o detalhamento da contenção de 15 bilhões de reais vai ser publicado no próximo dia 30 agora de julho. No anexo do decreto de programação orçamentária e financeira, os órgãos terão 5 dias úteis para indicar as programações a serem bloqueadas e contingenciadas. Aí vem aumento dos gastos de aposentadoria e do BPC. Segundo o próprio relatório, o aumento de gastos com aposentadoria e assistência social vier acima do previsto inicialmente, em relação às despesas obrigatórias. E a estimativa subiu 2 trilhões de reais para 2,29 trilhões, impulsionada por, vamos lá, elevação da projeção de benefícios previdenciários de 917,8 bilhões para 923,1 bilhões. A terceira alta seguida do ano. A expectativa para o benefício de prestação continuada, o BPC, que muito bem explicou o doutor Emílio, avançou de 105,1 bilhões para 111,5 bilhões, segundo o Ministério do Planejamento e Gasto, com o BPC, variou principalmente pelo aumento do número de beneficiários ou de benefícios concedidos por conta do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. No caso da Previdência, o aumento é devido ao fato das despesas dos últimos 2 meses terem sido executadas acima do previsto inicialmente, em decorrência de mudanças de fluxo interno e comportamentos inesperados à entrada de pedidos. Então, se você me permite fazer esse por favor. Que você falou, do contingenciamento que foi feito, e também a inércia do INSS. O que acontece? O INSS, já há algum tempo, os governos vêm, tanto faz o governo entra, o governo faz. Estou passando para o doutor Emílio a receita do bolo. Nossa, existe uma falta de servidores. Apesar de terem feito concursos, e tem aí uma fila para serem chamados. Justo. Ainda faltam muitos servidores no INSS. Correto. O que acontece? As pessoas entram com seus pedidos, e esses pedidos aí nós tivemos 2 anos atrás, o INSS parou, porque tinha milhões, principalmente BPC, auxílio-doença, aposentadorias, né, que são os principais benefícios que o INSS concede, e essa fila estava gigantesca. Com a falta ou a deficiência de número de servidores, ela não conseguia dar vazão. Acontece que contrataram robôs, então hoje nós temos lá robôs fazendo concessões, né, para dar vazão a esse represamento, sim. Né, o contingenciamento de pedidos de coisas. Passaram no auxílio-doença, por exemplo, a reprogramar automaticamente, porque ele é concedido auxílio-doença de 30 em 30 dias, geralmente. Então, o sistema passou a conceder prorrogações automáticas, então a pessoa só ia lá, fazia no 15º dia antes de vencimento, fazia o pedido, né, de reprogramação. Automaticamente o sistema, sem checar maiores detalhes, tudo isso foi utilizado pelo novo presidência aí do INSS para dar vazão a esse represamento de pedidos. Muito provavelmente, isso ajudou, porque a fila realmente, que era de 6 meses, 1 ano, dependendo do tipo, sim, de benefício. Caiu para quanto? Caiu para 2 meses, nossa, caiu para 30 dias. Nossa, bem mais rápido. Óbvio, se você tinha um número de pedidos represados e você conseguiu dar vazão a isso, você vai ter um aumento. Houve um aceite da sua parte em pagar para essas pessoas. Pois então você vai. Isso me parece que já explica, não sei a quantidade, no valor, você falou em bilhões aí. Olha aqui, só para você, aqui a gente não fica chutando, viu, gente? A fonte é o próprio governo. A receita líquida do governo caiu de 2,181 trilhões para 2,168 trilhões. O governo revisou novamente para baixo a estimativa para arrecadação, para concessões e permissões este ano, e subiu de dividendos, uma queda de 3,2 bilhões. É mais ou menos assim, né, Emílio? A gente concedeu e não prestou atenção que precisava do dinheiro. Porque você vai negar simplesmente por negar. Teve uma época que o INSS estava negando por negar. Não, principalmente nos benefícios, sim, auxílio-doença e aposentadorias por especiais. Então, era necessário ingressar com ação judicial, entupiu a Justiça Federal do país inteiro, sim, com essas ações.
E muitas vezes, muitas vezes, esses pedidos eram concedidos. Mas o INSS estava empurrando para não ter gastos, então empurra para frente, né? Deixa a justiça, deixa esse problema para o judiciário, que vai lá daqui a 1 ano, 2, 3, vai conceder. Agora, não me recordo agora o primeiro nome, mas o sobrenome é a Dweck, que é uma ministra também, uma secretária, agora me foge o caso aqui. Ela, numa reunião com a Simone Tebet, que é ministra de Planejamento, Orçamento, e com Fernando Haddad, chegou a questionar que se focou demais na Previdência por si só, mas ela adentrou um outro lado, que ela disse o seguinte, o Emílio tocou lá no começo isso, você tem muitas pensões para esposas e filhos de militares, que isso é uma briga que está eterna no Brasil. E são valores altos, não são pequenas contribuições, sim, são valores altos. Muitas aposentadorias dentro do próprio governo que caíram em especiais, por uma série de razões que hoje não compreenderiam mais fazê-los, né? Então, segundo a Dweck, se nós revisássemos isso tudo e com auxílio da própria Procuradoria-Geral, né, você poderia tentar amenizar um rombo que ele é grande. E não prejudicaria, porque você não está cancelando, você está vendo um valor mais justo, porque no entendimento dela, mas ela sabe o comprometimento que tem daquela história do direito adquirido e por aí vai. E a Procuradoria-Geral do governo diz que seria uma barreira muito grande para se ter isso revisado e até cancelado ou mesmo diminuído. Esse não é um caminho bom, vai esbarrar no que você falou, no direito adquirido, exato, o ato jurídico perfeito, houve uma concessão administrativa, sim, ou judicial, não importa, né? Então tem lá, isso chama-se ato jurídico perfeito, ou seja, o servidor, o INSS, concedeu dentro da legalidade, não houve erro algum, está previsto na lei, sim, a pensão para filhas, né, de militares e tais. E na última reforma, 2019, o governo federal, até por causa da ligação do ex-presidente com os militares, se negou a mexer nesse assunto. Então, continua acontecendo. E vai, não sei o tamanho disso também dentro do pacote do INSS, mas tenho certeza que isso não passa no Congresso, e se for tentado de forma administrativa, vai parar no judiciário, mais problemas, e vai gerar prejuízo para as contas públicas. Emílio, à luz do que você compreende aí, a gente tem tempo ainda, eu tenho que ir para o intervalo para se caminhar para o final? Quanto tempo? 43 minutos. Tá, então dá para perguntar. Emílio, à luz do que você acompanha já há bom tempo como advogado especialista nisso, eu vejo muita gente se manifestando, economistas, especialistas em direito tributário, especialistas em previdência, dizendo que é o seguinte, é um problema que não é só no Brasil, atinge vários lugares do mundo. Porém, alguns países conseguiram soluções mais atidas ao próprio país, que nós não fizemos isso. Ele citou que há uma valorização muito grande em alguns nichos, né, profissionais. A gente acabou de falar da justiça, é um exemplo. A justiça ela é custosa nesse sentido. Em outros não se fez isso também. E é claro que quando você fala em aposentadoria, vamos para entender, seria a última fase desse ser humano, porque ele parou de produzir, parou de trabalhar, então ele está na sua fase agora, ele pode até ter uma outra atividade profissional, mas ele já não estará mais contribuindo como contribuiu antes. Ele vai estar naquele escopo de receber o que contribuiu lá. Claro que existem aqueles que não contribuem e recebem, que pesam para o governo. Emílio, eu conversava até com o Ailton Cláudio Ribeiro, sempre aqui, que é uma pessoa que está atenta aí à questão econômica, ele dizia que as contas não fecham nunca. E não é apenas cortando e não observando, é aquela história, você tem o custeio do governo, você muito bem lembrou, a folha de pagamento do governo é muito alta, ela é muito cara. E aí a gente também tem um outro ponto, que eu me recordo que foi o doutor Roberto, se não foi, mas acho que foi o senhor mesmo, faz uns 15 dias, o senhor comentava o porquê do gasto tamanho absurdo com a nossa classe política. É muito dinheiro. Ele passou uns números, e uma pena. 4 bilhões com as eleições, isso não tem lógica. Você tem fundo partidário, fundo eleitoral. E agora vão se você falou de alto benefício. Exato. Estão votando lá, está no Senado, que a Câmara já aprovou, a anistia. Não gastaram, não comprovaram. Exato. Leis que eles mesmos aprovaram, não cumpriram as cotas com mulheres, com negros e tais mais. Nada.
E agora, deixa para lá, vamos votar uma anistia, fica tudo por isso. Mas o dinheiro foi gasto. Sim. E aí? Sim. Saiu dos cofres da Saiu União. de algum lugar. O povo pagou isso. Hoje, recebem 4 bilhões, que é uma coisa, se contar isso por aí, o pessoal vai achar que é loucura. É uma aberração. Né? Não concorda com o financiamento privado, mas também não precisa ter essas campanhas loucas. Emílio, o exemplo, nesse ponto, o exemplo é dado pelos norte-americanos. Não existe o dinheiro do governo na campanha eleitoral. Você tem que sair atrás das contribuições. Se vira. Está agora lá, a vice-presidente aí, houve um aumento gigantesco da nova candidata dos democratas. Agora, onde está a sensatez de você tirar dinheiro dos cofres do governo, que são para economia, não vou dizer saúde, educação, infraestrutura, a própria Previdência? Então, dá uma impressão que toda vez que chega na Previdência, que a Previdência é o maior buraco que tem o governo. É um buraco, sem dúvida nenhuma, mas não é o nosso maior problema, né? Não, de jeito nenhum. O governo atual está usando a Previdência como se fosse resolver. Amanhã vai ser o quê? Qual? A educação? Exato. A saúde? Eu já ouvi alguns aí, especialistas economistas, falando assim, para que dar tantos % para a educação? Não precisa. A educação vai muito bem no país. Sim. E que país é esse que vai bem? Os jovens estão saindo da educação fundamental sem realizar operações matemáticas básicas, aritméticas, não somar, dividir, multiplicar. E pasmem, boa parte dos vestibulandos, Emílio, Virgínia, os nossos ouvintes e internautas, eles zeram a redação. Isso, não sabem escrever, não sabem Zeram. interpretar texto. Olha, muito bem lembrar. Eu vi isso hoje, o índice de zero na redação é altíssimo. Eles não têm compreensão de acentuação, de escrever palavras. E depois que veio o internetês, se escreve muito mal ali. E eles perderam. E aí, isso é fundamental na aprovação de um vestibular. Você dá um tema, se ele não aprendeu a interpretar texto, aí você fala, o tema é X. Fale sobre isso. Por exemplo, eleições americanas. O que eles pensam. Eles não acompanham, porque vivem hoje, os jovens, nós sabemos que vivem em redes sociais e não para coisas muito produtivas. Não tiveram uma educação de base boa, não sabem ler, escrever corretamente e muito menos interpretar, porque eles não leem nada. Né? Livros hoje, as livrarias desapareceram. Sim, sim. E eles não se interessam por isso, então a redação, o resultado vem no Enem. Há um ponto, Emílio, que eu não me recordo que ano foi citado, que até se comentou, que foi colocada uma pergunta para interpretar com redação, justamente sobre a Previdência Social. E, viu, Virgínia, me lembrou aquele quadro do Jô Soares, que ele abriu o programa e pegava frases, lembra, de textos de vestibulandos, de alunos. E aí um professor, ele não se aguentou, né? E o aluno respondeu sobre a Previdência Social, dizendo que na igreja dele, o pastor tinha explicado que a providência é divina. E aí o professor não se aguentou, ele disse, não é providência, é previdência. E ele disse, se não corrigirmos os nossos jovens hoje, qual o futuro dessa nação? Então, se ele não sabe interpretar uma palavra ou um tema para um texto, onde vamos parar? Mas é muito claro em dizer, né? A gente tem lá uma grande dificuldade. Eu converso aqui com vários empresários, vou testar aqui o nosso sempre participante também, o Marcos Muniz, ele dizia a insegurança jurídica, a questão dos custos do país, a questão da carga tributária faz com que nós seguremos os investimentos. Então, muitos empresários hoje que poderiam estar criando uma empresa maior ou mais renda, ele agora, né? Então, o nosso Marcos Muniz está investindo em nova frota aí com mais caminhões, porque acredita no país, mas muitos não acreditam mais. E quando você fala em previdência, que é o assunto que a gente está até esgotando aqui no programa, é algo que, eu não sei, eu vou pesquisar, confesso que vou pesquisar, vou pedir ajuda do Emílio, que é um especialista em previdência. Se existe algum modelo no mundo que seja próximo do ideal. Ideal talvez não tenha, mas você tem conhecimento, Emílio, de algum sistema previdenciário, de algum país que seja um sistema mais organizado, mais ordenado e mais justo para com o previdenciário, né? E para com o governo? Todo mundo está vivendo esse problema da Previdência. As populações no mundo inteiro estão envelhecendo, né? Então você tem um aumento do número de segurados recebendo os benefícios e não contribuindo mais. Não é? Os jovens, por sua vez, não encontram empregos. Exato. Tem também aquela turma do neném. Não é?
A pejotização, que no Brasil foi autorizada na parte trabalhista pelo STF, isso acaba gerando um valor menor de arrecadação. Correto. Então, nós temos uma série de fatores no Brasil e no mundo, isso é um movimento no mundo inteiro, que prejudica a Previdência Social. Porque tem gente que fala assim, os Estados Unidos não tem nada disso. Mentira, tem sim. Claro. Lá tem Justiça do Trabalho, não como a nossa, mas tem leis trabalhistas, sim. Então, a parte social hoje é muito importante para os governos. Só que a arrecadação não se equilibra nessa conta. Então, nenhum país tem conseguido resolver essa situação, a não ser aumentando a carga tributária. Os países nórdicos, por exemplo, Sim. eles têm uma carga tributária muito maior que a nossa, mas lá você tem um retorno. Tem sido tentada, assim, no Brasil, o governo anterior, aquele ministro da Economia, queria implantar lá um sistema de capitalização. Então, existem várias ideias, mas nenhuma dessas ideias elas foram testadas já de maneira, por muito tempo, para dizer que elas dão um resultado efetivo ou não. Então, existem muitas tentativas, mas as causas primárias são esse envelhecimento da população, pejotização, pessoas desempregadas, porque a gente não tem mais emprego, e quando tem esse emprego, são empregos que remuneram de forma não importante, né, valores, por exemplo, explicando isso para o Brasil, a maioria dos empregos gerados no Brasil remuneram com salário mínimo. Então, a pessoa vai contribuir, se for legalizada ou não, em cima do que ela é remunerada. Sim. Ela não vai contribuir por 10 salários mínimos, porque ela não tem nem condições financeiras para isso. E tem a coisa dos jovens que estão hoje dizendo que não gostam de trabalhar. Isso não deve ser um peso significativo, mas ajuda na conta toda. Então, o mundo todo está tentando achar um caminho, né? Sejam economias que vão mais para lado liberal, ou no Brasil o governatório é mais na parte social, ainda não conseguiram se ajustar, encontrar uma forma, um método para equalizar as contas da Previdência. Perfeito. Isso é o que nós temos hoje no mundo. Essa é uma situação. A gente vai caminhar para o nosso intervalo, para a parte final agora do programa, mas esse é um tema bastante recorrente. O doutor Emílio vem explicando, vem esmiuçando em vários programas essa questão da Previdência. Então, deixa um recado aqui. Você que ainda está atuando, está faltando um pouco mais, você está próximo de se aposentar, é fundamental você exercer o seu direito de conhecimento, né? E muita gente diz assim, inclusive a gente sabe de pessoas que participam aqui do programa e falam, poxa, Eduardo, caramba, eu gostaria de conhecer algum profissional para me ajudar. Então, procure esse profissional, porque é um momento de dificuldade de entendimento. Muitas vezes a pessoa não sabe aonde que ela tem que entrar, como tem que entrar. Pessoas que às vezes não são funcionários de uma empresa, elas trabalham por conta própria, né, Emílio? Tem sempre o difícil, como é que eu devo fazer, o que eu tenho que apresentar. Ver se está tudo certo, se realmente aquilo Correto. que ele contribuiu aparece lá, se a empresa onde ele trabalhou, trabalha, vem recolhendo corretamente o INSS. Muitas vezes o segurado, quando chega lá na hora de se aposentar, descobre que aquela empresa, 10, 20 anos atrás, fez o desconto no olerite dele, Sim. porém se apropriou desse dinheiro e não repassou para o INSS. Ou seja, ele pensa que tem direito a aposentar-se, quando chega lá ele descobre. Então é importante procurar esse profissional para, não importa se faltam 10, 20, 30, 40 anos para se aposentar, é importante verificar se tudo está correto lá no INSS. E você ter uma linha de atuação e raciocínio, para que você possa, faltam 5 anos, faltam 10, ou podem faltar 2 anos, 1 ano, você está por dentro. Eu fico impressionado como tem pessoas que não sabem, Emílio, não sabem. E aí é o seguinte, ela está trabalhando numa empresa, tem lá um salário, fala, eu acho que faltou para me aposentar 5 anos. E aí o que o doutor Emílio falou, quando ela procura o profissional, ela descobre que não são 5, são 8, são 10. Por quê? Algumas empresas não contribuíram, não agiu assim, assado. Apropriação indébita, né? Isso é crime. Hoje é crime previdenciário. E mexe até com os sonhos dessa pessoa. Exato. Né? A pessoa, eu tenho 65 anos, já tenho idade, já contribuí pelo tempo necessário. Aí vai o INSS, faz o requisito e aí tem uma triste notícia. Deixa eu aproveitar e te perguntar, a gente vai para o intervalo e para o final do programa, mas é bom lembrar também, outra coisa que pergunta, eu confesso que não sei explicar direito, porque eu não sou profissional. Muita gente fala assim, Eduardo, fui no INSS, a moça me atendeu,
e o doutor Emílio vai explicar, às vezes você não precisa nem no INSS, de caso do computador você faz, mas é o danado do pedágio. E tem gente que brinca aqui comigo e fala assim, pedágio para mim era em rodovia, né? Mas a moça lá explicou, eu não entendi nada, eu tenho que pagar o tal do pedágio. O pedágio, desde a reforma de 2019, né, a emenda constitucional, que fez a reforma tributária, foi criado para pessoas que estão no sistema, ou seja, que já contribuíram antes de 2019, novembro de 2019, elas já tinham uma expectativa. Para que elas não sejam muito prejudicadas, mas a regra mudou, foi criado um pedágio. Então, existem lá 4 modalidades que o sistema já faz um cálculo automático, para ver onde a pessoa se encaixa, porque mudou o tempo de contribuição, mudou como se faz o cálculo. Antes, por exemplo, se pegava 80% das maiores contribuições, passou-se a considerar 100% das maiores contribuições, então, da vida toda. Então, isso impacta no valor, impacta em tudo. E, para quem já estava no sistema, tinha uma expectativa, né, de se aposentar num determinado tempo, e acontece que, como mudaram a regra, então foi criado, para não prejudicar muito, pedágios. Então, os pedágios vai ser feito um cálculo, e aí o que acontece nesse pedágio? A pessoa vai se aposentar um pouquinho mais para frente. Essa é a grande problema do pedágio. Você tem que pagar um tempo a mais para poder ter o seu direito de se aposentar. Perfeito. Então, esse pedágio, na verdade, é algo que você deixou de ter de contribuição para você avançar nesse... Depende do tempo de contribuição, da sua idade. Então, é preciso ver caso a caso para ver exatamente qual é o tamanho do seu pedágio. 4 anos, 5 anos, 6 anos, não importa. Então, mas você vai ter que pagar. Essa é uma transição que a pessoa tem que passar por causa dessa mudança que foi feita na Previdência. E tenho vários conhecidos aí que nos mandam mensagem, né, que deixaram a iniciativa privada, foram montar o seu próprio negócio, se perderam nessa questão do controle. Eduardo, eu montei meu negócio, fiquei X tempo sem contribuir, depois é que minha esposa alertou, o contador disse, como você contribui, por onde você contribui? Aí a pessoa fala, eu esqueci de contribuir. Pois é, mas aí ela já vai ter um problema, né? Não vai ter dinheiro lá. Né? Se passar de determinado tempo, ele vai ser considerado, abandonou a Previdência, não importa que tenha contribuído por 20, 30 anos, e aí ele vai precisar voltar a contribuir por certo tempo novamente, para ele poder ser considerado para recuperar esse período, pelo menos em termos de voltar a ser chama-se carência. Então, ele carência. Então, exemplificando, a pessoa ficou 12 meses sem contribuir, 1 ano, ela vai ter que contribuir por 6 meses para recuperar esse direito, que é a carência, e aí poder fazer jus ao benefício. Mesmo que ele já tenha os requisitos prontos, idade e tempo de contribuição, mas ele ficou esse tempo de 12 meses sem contribuir, ele não pode ser beneficiado, ele não vai conseguir a concessão de um benefício. Perfeito. Virginia, intervalo, a volta à despedida, e só vou deixar para o Emílio falar o que ele acha, porque na terça-feira, comecinho da tarde, ceifou-se ou terminou, ou o governador vibrou bastante, privatização da Sabesp foi concluída internamente pelo próprio governo, né? Em um evento da B3, marca da desestatização da companhia, que contará com a Equatorial como novo investidor estratégico da Sabesp. A desestatização da Sabesp foi concluída na última terça-feira, dia 23/7, com a movimentação de 14,7 bilhões de reais, né? Esta foi a maior operação no Brasil desde a privatização da Eletrobras, em junho de 2022. A movimentação, essa operação movimentou 34 bilhões de reais, foi também a terceira maior oferta pública de ações do mundo em 24. Está apenas atrás da petrolífera Saudi Aramco e do grupo Luxo Puig. Fala-se da despoluição do Tietê, mas não é só o Tietê. E o saneamento, né, de disponibilidade hídrica que o Estado terá a oferecer. O alcance a pessoas não tem mais um teor básico, e ter água na torneira e esgoto, segundo o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, virou uma prioridade durante esse evento, e a superação da pobreza
está ao alcance dos direitos sociais de saneamento a todos, segundo o próprio governador do Estado. E ele citou, né, quantas externalidades serão geradas. É incalculável, disse o próprio governador. A gente vai para o intervalo de despedida e o Emílio emite a sua opinião, até porque me causou muita estranheza só a Equatorial aparecer como interessado em uma empresa tão viável que é a Sabesp. Eu volto já com a despedida e o comentário do Dr. Emílio Puimi, que vai, na volta, também passar todos os seus contatos para que nós possamos ajudar você. O Ponto a Ponto faz o convite para o Dr. Emílio, mas eu quero que você possa também ter essas suas dúvidas dirimidas. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta com o final desse programa. Antes de mergulhar no último assunto, que é o comentário do Dr. Emílio sobre a questão da privatização agora, desestatização, que cada um coloca um termo, mas privatização da Sabesp, Dr. Emílio, para as pessoas poderem encontrar, tirar essas dúvidas, ter um norte, ter informação, que a desinformação, inclusive, é algo que campeia, né? Eu vejo tanta besteira, eu até lamento, por isso que eu não faço. Eu tenho humildade, convido o Dr. Emílio. Eu vejo companheiros de imprensa em várias emissoras de rádio darem explicações estapafúrdias. E aí as pessoas mandam mensagem, eles não têm coragem de ler. Então, é importante você pegar e consultar quem saiba, porque imagine eu orientando de forma errada. Jamais. Doutor Emílio, por favor, o ouvinte, o espectador, o telespectador que queira encontrar o doutor Emílio, como é que faz para entrar em contato com o doutor Emílio? Por e-mail, emiliopuime@hotmail. Meu telefone é também o WhatsApp, 13 991661083, faço consulta virtual, consulta presencial, da forma que a pessoa desejar. Atuo em previdenciário, trabalhista, consumidor, família e inventários. E também pelas redes sociais. O Emílio Puime Advocacia, vão podendo encontrar em contato que eu retorno assim que for possível. E essa questão que o doutor Emílio falou quase por último. Vamos ver aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Fala, doutor Emílio, de novo. Oi, está me ouvindo? Não? Que tem delay, mas só para entender, tá. Quando a pessoa perguntar em relação a inventário, é muito importante. Outra coisa, eu já recebi aqui alguma, e eu pensei que era uma ou duas. Eu recebi várias mensagens. Eu já até caso de família aqui da nossa que aconteceu. Não, inventário você faz se você quiser. Não, gente, inventário não é se faz se quiser. Ele é obrigatório, ele é necessário. Só para dar esse gancho, para finalizar, doutor Emílio, tem gente que manda para cá, não, que eu li não sei o quê, que eu ouvi um advogado na internet falando. Se ele falou, ele não é advogado. Só deixar bem claro isso. Exatamente. Inventário, como o Eduardo falou, tem que fazer. Primeiro, você precisa partilhar os bens que foram deixados. Segundo, se você não fizer no tempo certo, você vai pagar multa, você vai pagar juros, você vai pagar mais imposto, porque tudo isso vai se tornando uma bola de neve. Então, você precisa, sim, procurar um advogado, uma advogada, para que os bens deixados pela pessoa falecida sejam partilhados para os herdeiros. Senão, você vai pagar vai dar muito dinheiro para o Estado, como impostos, né? Existem vários impostos que devem ser pagos, e quanto mais você demorar, mais juros e multas você vai pagar. Doutor Emílio, essa questão da Sabesp ficou clara na última terça-feira, agora muita gente também comentando, o porquê é apenas uma empresa, mas nós temos até a divisão de cotas, como ficou, né? O governo do Estado vai ficar apenas com 18%, né? Como muita gente fala na privatização e tal, na verdade, ela já era uma empresa que não era mais estatal há algum tempo. Os governos anteriores foram transformando ela, abriram as ações da empresa para o público em geral e foram sendo adquiridas. E agora o governo, uma promessa de campanha do atual governador, Tarcísio, ele está cumprindo. Ele disse que ia privatizar e o fez. Concluiu, uma nova empresa foi escolhida, a Equatorial, não é? Que vai permanecer aí com um percentual de 15% sobre o capital da empresa. Ela tem um compromisso de fazer investimentos até 2029, são 69 bilhões, né? E até 2060, 260 bilhões. Então, parece que foi um contrato aí muito bem amarrado, com garantia de investimento, porque senão fica aberto. São Paulo, por exemplo, tem aquela empresa Enel, que, na verdade, a concessão foi feita, né, pelo governo federal, até uma coisa muito estranha, e tem causado muito problema, especialmente para a cidade de São Paulo. Então, parece que o governo do Estado amarrou bem o compromisso de investimentos
Exato. Por quê? Porque você falou lá dos recursos hídricos, né? Que cada vez mais escasseiam. Exatamente. É preciso, então, investir e o Estado não tem mais a capacidade desse investimento. Sim. O consumo de água tem aumentado, nós temos o aquecimento global que influencia, né, na evaporação, na perda. Né? Então, a gente consome um litro d'água, tem o esgoto tal que é tratado, mas não volta 1 litro d'água. Né? Sim. Então, tem toda essa questão. Então, equipamentos modernos, é isso que se espera com essa, vamos chamar de privatização da Sabesp. Esperamos que isso dê resultado prático. É isso mesmo. Né? Na prática, a gente vai esperar que isso aconteça, que a gente possa ver serviços mais bem prestados e, quem sabe, até não termos um medo também, a elevação das taxas, né? A cobrança das contas, que possa se elevar. Esperemos que isso não aconteça, mas vamos acompanhar. Doutor Emílio Puimi, advogado, especialista... Então, vamos lá, doutor Emílio. Deu aquele picote lá, a gente... Tá. Então, para quem perdeu, o doutor Emílio vai repetir os contatos dele, por favor. Meu e-mail, emiliopuimi@hotmail.com, telefone 13991661083, tanto telefone como WhatsApp, tá? Pode entrar em contato comigo, as consultas serão virtuais ou presenciais, da forma que a pessoa quiser. As áreas de atuação, previdenciário, trabalhista, consumidor, família e inventários. São áreas muito importantes na vida de cada um de nós, né? Nós que somos consumidores, nós somos família, nós que somos, de alguma forma, trabalhamos, executamos nossas funções e temos a questão previdenciária na mente. Então, veja a importância desse profissional e, quando é qualificado, melhor ainda. Então, a gente sugestiona para você fazer esse contato, entrar e ficar atento aqui no momento certo que você vai precisar. Doutor Emílio, obrigado. Ótimo finalzinho aí de semana. Temos mais essa sexta-feira, sábado, domingo. E que Deus seja próspero, né? E seja aquela luz que nós precisamos para nos guiar no nosso dia a dia, né? Com muita calma, muita tranquilidade e dentro de um equilíbrio. Obrigado mais uma vez por prestar a sua ajuda aqui no programa. Doutor Emílio, que além de ser um grande profissional, tornou-se um grande amigo e nas horas que a gente está no aperto, nas horas que a gente está na dificuldade, você conhece as pessoas cada vez melhor. Então, quero agradecer demais. E eu estou dizendo por mim. Eu, quando precisei de um profissional qualificado, né, Virginia? A gente procurou esse profissional qualificado, está aqui na minha frente o doutor Emílio, que me tirou qualquer dúvida. Você pode confiar. Exato. E a gente dá esse testemunho, gente, não é apelativo, é um testemunho racional, pés no chão, porque depois feita a escolha errada, só vai chorar. E é o que eu não quero para você. É o que eu não quero, o doutor Emílio não quer. Nós queremos justiça para todos nós. Doutor Emílio, muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço as palavras, agradeço a Virgínia e aos ouvintes e internautas aí. Tenham um bom fim de semana a todos. E mandar um abraço especial a Meire, né, a sua irmã, na Tailândia. Eu sempre esqueço, elas ficam bravas. Eu as conheço pessoalmente da época do Santos Futebol Clube, adoravam lá acompanhar, são santistas, e elas lamentaram muito, né, o fato de não encontrarem lá na Tailândia nada do Santos. Nada. Quem sabe essas coisas possam mudar. O Santos, não sei, provavelmente está precisando de uma, nada contra a atual marca, mas uma marca mais ativa, né, uma distribuidora. Um dos países que mais se desenvolve no mundo atualmente, Tailândia. E as fornecedoras de material têm que... Eu fico perguntando aqui, o que essa mulher tem que nós não temos? Vou dar um exemplo aqui. A dona Leila Pereira acabou de renovar com 7 propostas na sua mesa de marcas de material esportivo. Eu posso citar algumas. Adidas, New Balance, Under Armour, Egea, que é uma marca italiana nova, Juma, todas na mesa. Ela tem uma marca lá, que chama-se Puma. Ela pleiteava, no mínimo, 15% de aumento. Ela conseguiu 25%. Então, se ela conseguiu, eu acho que o profissionalismo deve reinar. Então, o Santos também deve conseguir ter a sua marca, se não for a atual, que venha uma outra e que valorize essa marca fantástica que chama Santos Futebol Clube. Isso mesmo. Precisa fazer uma boa negociação para que valorize a marca Santos no mundo inteiro. E eu tenho certeza que essa marca, sabendo trabalhar, não vai se arrepender. A marca Santos é muito forte. No último final de semana, estava num momento duro da minha vida, mas fiquei muito feliz quando vi a imagem do Lamine Yamal, da Espanha, recebeu uma camisa do Santos, que é a camisa do Neymar, e ele a vestiu. Não é nem camisa nova, não, é mais antiga que o Neymar. Bem antiga, acho bem que antiga. Da época Você lembra? Do começo de carreira do Neymar aqui. Isso, menininho ainda. O que prova que esse menino já tem muito bom gosto. E o bom gosto já difere, né? Não precisa nem falar o resto. Parabéns aí o Lamine Yamal,
que o presidente do Barcelona disse assim, quer comprar? Não vendo. Exatamente. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.